Só o professor tá sorrindo agora, tava todo mundo num ânimo danado, aí fica todo mundo comportadinho quando começa o programa, todo numa carinha mais serinha ali, né? Mas, tentando não tremer de frio aqui, William, por isso. Mas olha, quando tem jogo do Flamengo não tem frio, viu? É sempre quente, é um gol atrás do outro, os caras não esfriam de jeito nenhum, impressionante. João Guilherme, vamos lá, olha, 21 gols em 5 jogos, 1, 2, 3, 4 goleadas seguidas, né? E aí eu te pergunto, João Guilherme, esse Flamengo já está em outro patamar? Tudo bem? Ô William, um abraço para você, muito boa noite companheiros, Birner, Pedro Ivo, professor Celso, fãs de esporte, um prazer estar aqui com todos vocês. Ô William, eu posso responder o seguinte, o Flamengo voltou a ficar em outro patamar, né? Com o Renato Gaúcho, porque esse início, ele é impressionante, é colossal, os números foram colocados por você, são 21 gols marcados, 2 sofridos em 5 jogos, e o que chama mais atenção é que o adversário mais limitado, mais simples, era exatamente o de hoje, o ABC. Né? Aconteceu hoje no Maracanã o que todos imaginavam, uma grande vitória do Flamengo, uma goleada, nada fora daquilo que previa um roteiro já estabelecido. Né? O Flamengo num outro nível em relação ao ABC, que é uma equipe tradicional do futebol brasileiro, mas hoje é uma equipe da 4ª divisão do nosso futebol. Agora, a sequência do Renato foi contra Defensa e Justiça, atual campeão da Recopa Sul-Americana e da Copa Sul-Americana, o Bahia, que não é uma equipe qualquer, e a vitória contra o Bahia foi em Salvador, e uma vitória contra o São Paulo, que o Flamengo não vencia desde 2017. Então, realmente, em pouquíssimo tempo, a gente pode dizer sim, que com o Renato Gaúcho, o Flamengo voltou a estar em outro patamar, viu, William Tavares? E que outro patamar é esse, professor Celso Zelt? É aquele patamar que o Bruno Henrique disse um dia, tudo bem? Boa noite, William, companheiros, fãs do esporte. Não, ainda não é aquele porque falta tempo, falta o título da Libertadores, falta sequência, maior número de jogos. Mas eu vou te dizer uma coisa, esse time aí, ele já está entrando naquela linha. Tem grandes times do futebol brasileiro que entraram para a história por causa de uma máxima que se repetia até. Falava-se isso do São Paulo do Leônidas, do rolo compressor do Inter, né? Nos anos 40. O pessoal brincava dizendo que ninguém perguntava se esses times iam ganhar. As pessoas perguntavam de quanto esses times iam ganhar. E anos depois a gente tem a repetição disso. Ainda é um período curto nas mãos do Renato. Porém é um time cujo potencial estava represado. Esperava-se isso desse time. A gente não está falando de um time que a gente não sabe do que é capaz. Esse time é capaz de coisas como hoje. E hoje o que impressionou, mais do que o quê, William? Porque aí é goleada, é o ABC, como foi o São Paulo. Mas é o como, né? Porque o Flamengo hoje, das 20 finalizações a gol, 16 foram dentro da área do ABC. Não é que o Flamengo jogou no campo do ABC. O Flamengo jogou na área do ABC, dando-se o luxo de perder muitas finalizações até os 28 minutos do primeiro tempo, quando sai, enfim, o primeiro gol. Dando-se o luxo de até se ausentar do jogo na primeira metade do segundo tempo, dando-se ao luxo de substituir algumas das suas principais peças, e mesmo assim continuou com uma intensidade. No segundo tempo, concordo, um pouco mais ajudado pelas falhas da defesa do ABC. O ABC tomou alguns gols, que são aqueles gols que você toma quando já é o quinto, quando já é o sexto, desencontro entre o zagueiro e o goleiro, o desânimo. Mas descontado tudo isso, o Flamengo, nas mãos do Renato, está retomando. Se não está naquele outro patamar, William, o Flamengo está patamarzando a sua própria distância em relação a outros times do futebol brasileiro e eu diria até sul-americano. A Libertadores, claro, tudo pode acontecer, mas hoje, se a gente apontar o grande time da América do Sul, eu apontaria o Flamengo sem medo de errar.
Patamarzão. Meu Deus, só estou inventando cada palavra. Aliás, estão dizendo já que os jesuítas estão renatizados. Já eu vou falar sobre isso, hein? Aí é demais. Eu vou falar sobre isso já. Pedro, o que mudou aí nesse Flamengo, meu garoto? Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite. Jesuítas renatizados, rapaz, o que uma goleada não faz? A turma empolga, hein? Boa noite pra você, pro Celso, Vitor. Tudo bem com todo mundo, com fã de esporte em casa principalmente. Também com o João, claro, não esqueci. Ô, William, o que mudou? Tem muitas coisas que mudaram. É óbvio que a gente já bateu muito nessa tecla do ambiente, a questão anímica, como o Renato controla o vestiário, como o Renato consegue entender os jogadores, como o Renato dá liberdade para esses jogadores, uma série de situações, como ele conseguiu equilibrar uma certa situação ali com Arão e Diego, evitando que exploda, que estoure muita coisa ali na zaga. Mas hoje, especificamente, nesse Flamengo 6 e ABC 0, eu fiquei tentando prestar atenção para ratificar o entendimento sobre o que mudava do meio para frente. Eu acho que algo já está muito claro. Esse Flamengo tem mais fome, esse Flamengo tem mais apetite, esse Flamengo não coloca o pé no freio, esse Flamengo não descansa, esse Flamengo lembra o Flamengo dos melhores tempos de 2019, talvez início de 2020, que queria mais e mais. Fazia 2, queria 3, fazia 3, queria 4, fazia 4, queria 5 e hoje fez 6. Agora um lance, o segundo gol, se eu não me engano, até pedi para o nosso Dimas, querido, nosso editor, separar, que eu acho que explica muito bem o que eu quero falar sobre o entendimento desse novo Flamengo, que é um Flamengo que, a meu ver, se baseia muito por um jogo de aproximação. Se o Dimas estiver até a tela na mão, vou pedir para colocar. E eu acho que é o que dá o tom desse novo Flamengo. É um Flamengo que joga muito aproximado, de pé em pé, com muita gente em bloco, gente se aproximando. O segundo gol, ele nasce nessa situação. Everton Ribeiro muito bem hoje, muito bem, entendeu? Com 4 passes importantes, participando dos gols, chegando, conduzindo, criando. Everton Ribeiro rouba uma bola no segundo gol, no lance do segundo, rouba a bola no meio campo, abre para o Bruno Henrique conduz. O Flamengo ataca em bloco, eram 5 ou 6 jogadores num espaço muito curto de campo, então não tem espaço para brecha, para perder. O Bruno Henrique tenta enfiar uma bola para dentro da área, a zaga corta, esse Flamengo aproximado já faz o roubo, a bola pinta no pé do Everton Ribeiro que serve o Gabigol. Então nesse momento, esse jogo de aproximação, esse Flamengo em bloco, esse Flamengo que pressiona muito, eu acho que é a cara desse Renato Gaúcho. Um Flamengo que pressiona, um Flamengo que tem fome, um Flamengo que não para de atacar, um Flamengo que não negocia, um Flamengo que respeita. Essa bola exatamente, ó. Olha a quantidade de jogadores no espaço do campo, a bola vem errado, o Everton Ribeiro recebe e acha o Gabigol. Então assim, esse ataque em bloco, um Flamengo que não descansa, pressiona, que não dá chance para o adversário errar, porque quando erra, a bola invariavelmente está caindo no pé do Flamengo, diz muito sobre o apetite, sobre o volume de jogo, sobre a intensidade desse Flamengo do Renato Gaúcho. O Bruno Henrique, ele diz na saída de campo do intervalo que o Renato entendeu, o Renato deixa a gente jogar como a gente gosta. E esse Flamengo gosta de jogar assim. Esse Flamengo que ataca quase que às vezes com 7 jogadores, né? Ali no primeiro tempo, o René por um lado, o Isla pelo outro, o Diego se aproximando, e aí os 4 caras da frente que todo mundo já tem na ponta da língua, né? Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol, Everton Ribeiro. Então, essa intensidade, esse jogo de aproximação, esse Flamengo atacando em bloco, sem dar espaço para o adversário, sufocando com muito apetite, acho que foi o que mudou. Se não é o que mudou, William, é o que voltou, sabe, a mexer com aquela memória tática. Já fez isso lá atrás, mudou, Renato está fazendo novamente, não vinha fazendo tantas vezes com o Domi, com o Ceni, e o Renato começa a recuperar não só o mérito dele, mas de deixar os jogadores livres para fazer o que eles sabem. Olha, realmente impressionante. Já a gente vai falar do Gabigol, né, que entrou na lista dos 10 maiores artilheiros da história da Copa do Brasil e já tá mirando o Romário. O Romário tem 36. Se você pensar o que o Gabigol tem de bola pela frente ainda, olha, vai passar o baixinho, hein? Vai passar o baixinho. Vai ser grande chance de se tornar o maior artilheiro de história da Copa do Brasil. Lembrando que o segundo é o Fred, que tá em atividade, tem 35, né? Então tem essa disputa rolando aí. Vitor Birner, o comentarista doutor do Liro, amigo dos animais, fala com os animais e tudo, grandes revelações ontem à noite, papo pós-linha de passe. Esse homem é do bem. Se tem um cara do bem no planeta, é o Vitor Birner. Tudo bem, Birner? Tudo bem, William? Primeiro, obrigado pelo elogio, mas sou uma pessoa cheia de defeitos, como qualquer outra. Ele gosta mais dos animais que da gente, sabia, William? É verdade, impressionante. Ele gosta mais dos animais que da gente. Não é porque eu admiro algumas coisas que é possível aprender com os animais, mas tudo bem. Primeiro, boa noite a todos, boa noite aos colegas, aos fãs e às fãs do esporte. O assunto deveria ser Flamengo, não ecologia, nem veganismo, e por isso eu vou falar de futebol. O que o Pedro chamou a atenção, eu vi muito claramente e de um jeito extremamente bem executado no gol que o Gabigol perde. Primeiro lance,
claro de gol do Flamengo. Também. E pra mim é o lance perfeito. Mas eu não acho que seja só a aproximação. Eu acho que a maneira como isso acontece, porque muitas vezes um time pode se aproximar, ter jogadores próximos uns dos outros, e o time não ter essa capacidade de movimentação, de troca de passes rápida em direção ao gol, e aí vão dizer que o time fica afunilando pelo meio e tem que jogar mais pelo lado. Olha essa jogada. Olha quantas vezes cada jogador toca na bola. Dá uma olhada nessa jogada. É impressionante. Aproxima e acelera. É impressionante. E na vertical, jogando em direção ao gol. Né, de maneira muito aguda, né, que o adversário fica desnorteado, porque ele não tem tempo. Se algum jogador ali dá 2 toques na bola, ele pode sofrer a falta, alguém pode chegar na marcação, a defesa, se der 3 toques na bola, pode recompor. Nesse caso é impossível, porque o time joga em alta velocidade e em direção ao gol. E isso é uma herança do Jorge Jesus.